Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, vou passar um recado para vocês. Essa semana, na quinta-feira, dia 2 de setembro, vai acontecer uma live ao vivo aqui no canal Portal Aba Digital do nosso núcleo de artes digitais. Nessa live eu vou falar um tema que por enquanto é secreto, mas que será revelado se você participa das nossas rodas de conversa, que acontecem diariamente, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. Você vai receber esse link via WhatsApp e a partir desse link você pode escolher qual dos dois horários é melhor de você participar. Se é no horário da manhã ou se é no horário da tarde. Então, para você descobrir qual é o tema da live que vai acontecer aqui no Portal Aba Digital na quinta, às 3 da tarde, dia 2 de setembro, você precisa participar das rodas de conversa. Então, eu espero você lá, ok? Oi! Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu tenho um recado para passar. O mês de agosto já passou e nele foram feitas 4 atividades principais. Na primeira semana, a releitura do Vaso de Flores. Na segunda semana, uma obra autoral onde você escolheu um espaço da sua casa, onde você passou por todo esse processo da quarentena, que a gente conversou bastante sobre resiliência. Na terceira semana, nós fizemos uma releitura dos cestos de frutas, destacando todas as nossas habilidades técnicas de desenho de observação. E na última semana, nós fizemos uma obra autoral falando um pouquinho sobre essa observação da natureza que está na nossa casa ou próxima de nós. Coisas que faz com que a gente consiga contemplar, né? Ou seja, prestar atenção e poder observar com calma as coisas que estão ao nosso redor. Então, o mês de agosto foi todo baseado na temática de natureza morta e desenhos de observação e foram feitas no total 4 atividades. Essas 4 atividades têm que ser entregues via WhatsApp com o seu nome e número do vídeo para que eu possa colocar na planilha de recebidos e guardar o seu arquivo na pasta da terceira amostra virtual que vai acontecer lá no final do ano. Então não deixe de participar. Se você não teve tempo, reassista essas aulas, elas serão essenciais para que você possa desenvolver as atividades de agosto. Vamos voltar para o nosso vídeo? No vídeo de hoje, nós vamos fazer a releitura da obra Pescadores. Nas nossas rodas de conversa, o tema de setembro vão ser sobre pessoas, a nossa relação com essas pessoas e as atitudes e consequências que as pessoas têm. Para o quadro que eu escolhi, é o quadro Pescadores, que retrata como as pessoas trabalham, o que vai fazer a gente refletir sobre como as pessoas estão indo trabalhar e em que condições essas pessoas estão indo trabalhar agora, dentro desse contexto de pandemia, de ter que usar máscara, respeitar a distância e assim por diante. Então, durante todo o processo de fazer essa releitura e até mesmo quando a gente começar a trabalhar as obras originais durante o mês de setembro, a gente vai estar fazendo esses questionamentos. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Onde elas estão se protegendo? As consequências das atitudes delas chegam até nós? São coisas que a gente vai pensar, por isso eu escolhi logo de começo um quadro com trabalhadores, para a gente pensar nas pessoas que precisam e que continuaram saindo por causa de seus trabalhos e que não tiveram a chance de, por exemplo, como as escolas, fazerem home office. Com certeza você deve conhecer alguém. No caso, o quadro Pescadores do Di Cavalcante fala sobre uma comunidade de pescadores. Se vocês assistiram o vídeo de revisão que saiu na sexta-feira, vocês sabem que ele é carioca e sendo carioca ele estava pintando ali a realidade que ele via no litoral, ou seja, essas pessoas que trabalhavam como pesca para poder ter aí a sua o dinheiro, né, para poder trabalhar e se manter ao longo da sua própria vida, ok? Eu espero que vocês gostem desse quadro. Como sempre, primeiro a gente vai fazer o cenário, depois a gente vai começar trabalhando as animações. Vamos lá? Olá, turma! Vamos lá na nossa gravação de tela.
Como vocês já sabem, é um costume muito importante que vocês deixem sua internet totalmente ativada quando a gente começar a usar o Canva, tanto pelas atualizações que acontecem frequentemente, como pelo fato de que a maioria das coisas que a gente precisa usar envolve a internet, como baixar as imagens, os nossos stickers e assim por diante. Hoje, nós vamos usar esse primeiro formato, que é a postagem para Instagram, que é uma postagem quadradinha. Geralmente ele tem o formato 1000 por 1000, 2000 por 2000, de pixels, né? Tanto de largura como de altura. Vamos lá, já abri um formato em branco. O quadro de referência já está aqui do lado. Como eu falei na introdução do vídeo, ele se chama Pescadores. E é para que a gente reflita sobre processos de trabalho, sobre as pessoas. Como será que estão essas pessoas que continuaram indo trabalhar, mesmo dentro do contexto de pandemia? No caso do Di Cavalcanti, ele queria mostrar que para os negros e para as comunidades negras próximas de onde ele vivia, a pesca era o seu principal meio de sustento. E no nosso caso, dentro do contexto de pandemia, muitos pais, mães, tios, tias, avós e avós tiveram que continuar trabalhando. Porque o trabalho é o nosso sustento, mas a gente tem que pensar em que condições essas pessoas trabalhavam. Se a gente olhar no quadro, os nossos personagens estão descalços, o que revela que eles não tinham grande poder aquisitivo, ou seja, eles não tinham muito dinheiro. Então eles trabalhavam exatamente com aquilo que eles tinham e o que era acessível, que era o ato da pesca. Aqui no nosso contexto de pandemia, de todo mundo ter que ficar em casa, as pessoas com medo de ficarem doentes, como será que foi para esses trabalhadores, né? A gente tem que pensar nisso quando a gente fala sobre esse tipo de situação. São contextos que mostram pra gente que a situação é a mesma, mas não estamos todos passando por ela da mesma maneira. Como sempre, a gente vai começar fazendo um fundo e trazendo esses elementos da frente. Então, primeiro eu vou pegar um quadrado e deixar ele do tamanho da minha tela principal para a gente poder fazer o céu. Esse céu é um azul bem claro, e se vocês repararem, ele tem as nossas famosas e maravilhosas nuvens geométricas que o Di Cavalcanti fazia, que são essas pinceladas meio selvagens, meio, olha, isso aqui é um bloco de cor diferente, e é isso que a gente vai fazer. Então, fiz aqui o céu, o que eu faço? Eu clico aqui, né, para tirar a seleção, porque eu não quero mais ficar no quadrado, volto no meu botãozinho de mais, e vou pegar um triângulo. Tá vendo, ó? Pegar esse bloquinho de triângulo, vou dar uma curvinha nele e arrastar ele para esse canto. Duplicar. Virar ele um pouquinho assim, ó. E arrastar para esse outro canto aqui. E aí fica como se fosse aquela primeira manchinha que tem ali. Se vocês repararem bem, nas laterais tem duas construções. Um prédio bem rosa aqui desse lado esquerdo, né? Bem magenta. E do outro lado a gente tem um prédio bem barro, né? Bem cor de laranja. Então eu vou pegar esse pentágono que tem 5 lados, porque ele se parece muito com a parte do telhado daquela outra casa ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir e deixar ele bem de canto, tá vendo que ele fica meio tortinho? Isso aqui você consegue perceber nitidamente parte da influência cubista, né? Esse quadro, como vocês podem... espero que consigam ver. Se vocês não conseguirem, vou falar a informação do mesmo jeito. Ele é um quadro feito nos anos 70. Ou seja, Di Cavalcanti já estava ali para o fim da sua carreira, mas ele ainda assim continuava retratando as histórias das pessoas negras próximas às suas comunidades. Quando a gente pinta pessoas, ou quando a gente fala sobre pessoas, nós estamos falando sobre histórias, né? E isso nos leva ao que histórias essas pessoas que estão trabalhando vão contar quando a pandemia acabar. Que tipo de história a gente vai escutar dessas pessoas que tiveram que continuar trabalhando? Que tipo de coisa a gente pode esperar ouvir de quem teve que trabalhar dentro desse contexto aí de pandemia? Isso é uma das coisas que eu gostaria que vocês pensassem, ou até mesmo que conversassem aí com os pais de vocês, né? Pai, mãe, como tá sendo ir trabalhar? De verdade mesmo, né? Perguntar, você se sente seguro? Você tá se sentindo bem? Às vezes você fica com medo, porque os adultos não costumam
falar esse tipo de coisa para os seus filhos, lógico, né? Para que vocês também não fiquem preocupados. Mas eu acredito que, principalmente vocês que já vêm participando das rodas de conversa, entendem sobre empatia, né? Sobre se colocar no lugar daquela pessoa e perceber que é isso. Às vezes a pessoa vai ter que sair para trabalhar, pra gente voltar, né? Aos poucos a gente tá retomando aí uma rotina que nós tínhamos antes, mas que hoje em dia já é uma coisa que é exatamente isso, né? Estamos voltando aí aos poucos. Então, fica aqui uma pergunta legal para fazer para os pais de vocês, como eles estão se sentindo, né? Chega aí no seu pai, na sua mãe, ou no seu tio, tia, quem for o responsável que convive com você, ou até mesmo sua avó, e pergunta: olha, avó, como você se sente, né? Que esses trabalhadores, eles têm sua própria história para contar. Ó, como vocês podem ver, eu já fiz aqui a minha casa da esquerda. Ela é uma casa, como eu falei, meio magenta, meio vinho. Ela tem esse portal ali, né, que eu acredito que seja um batente de uma janela. E agora a gente só precisa adicionar o detalhe do vidro, que é como se fosse uma coisa chamada abóboda. Eu espero não estar falando errado, mas eu acho que se chama abóboda, sim. E aí, como a gente precisa desse detalhe, talvez seja interessante só colocar um outro retângulo por dentro, só para poder preencher ali, tá vendo? Vai fazer sentido. Calma, eu vou trocar a cor de dentro, vou colocar um outro tipo de cinza e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É como se fosse um complemento do que já tá aparecendo. Aí, só que maior. Aí, agora sim, tá vendo? Só que, no caso, ele é menos. Aí, alinhou. Agora foi. Vamos ver se foi mesmo. Dá uma diminuída. Dá uma alinhadinha de novo. E aí a gente tem que tentar encaixar ele aqui. Aí! Se vocês estiverem com dificuldade em fazer esses alinhamentos, vocês podem usar caneta, tá? Que eu acabei fazendo na mão. Mas, ó, agora tá ali parecendo com a casa que tem atrás. Então nós temos acontecendo aqui uma mulher no meio, né? Uma das coisas mais interessantes sobre Di Cavalcanti é que nesses quadros sobre pescas, ou nestes quadros falando sobre o cotidiano dessas pessoas, era muito comum que ele colocasse principalmente as mulheres, né? E fica aí uma curiosidade, dentro das comunidades, comunidade de pesca, comunidades de convívio, é muito comum que as mulheres sejam a principal força de trabalho. Então, de trabalho em que sentido? Do trabalho do dia a dia, né? Do cuidar aí dessas pessoas, de ajudar. Mas nesse caso você consegue ver, e principalmente nas obras do Di Cavalcanti, você consegue ver que essas mulheres estavam trabalhando em conjunto com os homens. Isso é muito legal. Que significa que todas essas mulheres também conseguiam ter suas independências, trabalhar pelas suas famílias, mas nunca se esqueçam do contexto. Isso aqui está retratando uma época lá nos anos 70, né? Então, são algumas questões que a gente tem que levantar. Por exemplo, nesse quadro, são pessoas negras. Por que só essas pessoas negras estão trabalhando com pesca? Será que é porque como funcionava para ir trabalhar, né? Como era o mercado para o trabalho para as pessoas negras, né? Como é hoje em dia? Então, quando a gente vê um quadro, a gente tem que pensar em absolutamente todas essas coisas. Isso se chama contexto, entender o contexto da obra. Fiz ali uma parte da nossa casinha do lado direito. Ela tem como se fosse uma janelinha em cinza. Então, eu vou fazer aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z e arrastar aqui, como se fosse uma bolinha. E no chão, né, no plano, na parte horizontal, o que nós temos? Nós temos um chão verde, que vem até mais ou menos aqui, e que fica atrás da casa. Então, eu vou deixar de verde e vou passar para a parte de trás. Vou pôr ele num plano para trás. É um verde bem vivo. Essa é uma obra que, como eu falei, você pode ver muito da influência cubista. Então, posição, enviar
pra frente. Aí, ó. Ele tem que ficar entre as casas e o céu. Maravilha, perfeito. Até aqui tudo ok. E aí nós temos esse detalhe do chão, né? Que é como se fosse um chão com muitas texturas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, clicar nesse retângulo que já existe, duplicar. E já vou deixar separado. Então, na verdade, é como se ele tivesse mais ou menos até aqui. Na verdade mesmo, é como se essa parte do chão fosse até aqui. E aí, eu vou deixar ele já num tom meio de cinza, um tom meio de chão, né? Porque aqui eu já sei que a gente vai preparar esse espaço. Quando a gente trabalhar a releitura como um todo, a parte da montagem dos personagens, a gente vai fazer algumas adaptações. Então, por exemplo, infelizmente, aquelas duas pessoas ali atrás não vão caber dentro da obra que a gente fez. Por quê? Porque a gente quer destacar as pessoas da frente. Em primeiro plano, a gente tem essa mulher com essas roupas rosadas e descalça aqui na frente. Então, o que a gente já pode fazer para ter uma noção de espaçamento? Eu vou dar uma dica para vocês. Você vai pegar um quadrado, vai diminuir ele, e aí você vai colocar aqui para calcular o tamanho. Então, vamos supor, como ela é rosada, eu vou colocar aqui ela num tom de rosa só pra gente ter uma noção de... esse espaço vai ser ocupado por aquela mulher. Ok. Atrás dela, nós temos um homem negro sentado, que provavelmente está limpando o peixe. Como ele está sentado, a gente tem que fazer um retângulo um pouquinho mais achatado e passar para trás. Então, aqui, ó, a gente já sabe que vai ser o espaçamento do homem que limpa o peixe, né? Desse pescador aí que tá limpando o peixe. E ele está atrás. Então, o que eu vou fazer? Posição, enviar para trás. Então, ok. E ele tá um pouquinho mais acima, tá vendo? O pezinho dele tá um pouquinho mais acima. Então, a gente pode deixar assim. Atrás dele tem uma última mulher, ou pode ser uma criança, pelo tamanho, né? Se você for ver o tamanho da cabeça dos dois principais do meio, são bem maiores em relação à cabeça de quem tá atrás. Por isso que eu falo, pode ser um adulto ou pode ser uma criança. Eu acredito que seja uma outra mulher. A gente vai vir aqui duplicar e vai diminuir um pouco e vai colocar aqui. Ou seja, esses espaços que a gente está reservando são espaços para a gente visualizar. Isso em design é uma técnica chamada técnica de grid, onde você reserva os espaços que serão usados depois. Então, basicamente, essa mulher vai ficar aqui. E, por último, nós temos mais uma mulher com elementos meio lilás, com elementos meio rosados, e que, aparentemente, também está descalça. Por quê? Porque se ela é uma mulher negra, ela não vai ter esses pés brancos. Mas se você reparar bem, olha como o Di Cavalcante foi inteligente. Se você for reparar bem a cor do chão, é como se ali tivesse mais escuro. Então, para poder criar contraste, o que o Di Cavalcante fez? Ele colocou o pé dessa mulher com a cor ao contrário. Isso é muito legal, porque é um jeito de exercer sua criatividade também. Então, basicamente, vamos lá. A gente tem a mulher rosa número 1, que eu vou colocar um rosa um pouco mais claro. Aí, ela vai representar esse espaço, então a gente vai conseguir fazer a montagem do corpo. A gente tem a mulher rosa principal, que é o plano principal. E a gente tem o homem sentado limpando o peixe. E por último, no último plano, nós vamos ter aí essa mulher ou essa criança, né, atrás desse homem que limpa o peixe. Essa técnica se chama grid, que é quando você consegue reservar esses espaços para o que virá. O que a gente já pode adiantar aqui? Continuar fazendo as texturas do céu. Esse céu, ele é um céu em blocos, ele tem blocos de cor, né? Ele tem pedaços de cor. São coisas que a gente pode explorar. Então eu vou vir aqui, clicar no meu botãozinho roxo e eu vou pegar um círculo ou algo que seja meio arredondado, para poder criar uma textura nesse céu. Vamos ver uma coisa meio arredondada. Talvez funcione pegar esse coração aqui. Não se preocupem, porque vai fazer sentido. Eu vou clicar no azul do céu. Clicar em alterar. Vou deixar mais claro do que o céu. E aí, como ele é grande, eu vou aumentar e jogar pra fora, tá vendo? Porque, na verdade, eu só quero essa curvinha.
E eu quero que essa curva acabe meio ali no predinho. Por quê? Porque aí eu vou vir aqui embaixo no meu menu de posição e vou enviar para trás até ele ficar atrás do predinho, ok? Fiz isso, olha que incrível, a gente vai vir aqui em transparência e vai diminuir essa transparência para poder dar essa sensação de que esses bloquinhos realmente estão ali. A nossa casa da esquerda, que é magenta, ela está um pouco grande, então eu vou vir aqui, ó, dar uma leve afastada e subir um pouco esse telhadinho dela. Melhorou. E a casa daqui do canto, se vocês repararem, na verdade, ela é um pouco mais laranja. Então eu vou vir aqui, ó, e dar uma esquentada nessa cor, ok? Então até aqui conseguimos o que era importante, que era fazer essa parte da montagem, certo? Aí a gente já tem os espaçamentos reservados, bonitinhos, para os personagens que vão vir. E a gente vai fazer os personagens e já animá-los.